Diz aí o texto: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates a toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o desampararei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Até aí. Irmãos, você crê que Deus chamou você? Você crê que Deus te chamou? Existe na teologia um entendimento a respeito do chamado do Senhor, que o chamado de Deus é um chamado eficaz. Todas as vezes que Deus chama, Ele chama eficazmente. Ele atrai para si com uma graça maravilhosa e irresistível, de tal forma que aqueles que são chamados são atraídos a Deus por causa dessa graça maravilhosa que se manifesta e que os atrai. Quando nós falamos a respeito de chamado, chamado é o ato misericordioso e gracioso de Deus que nos traz para perto dele mesmo. É assim que Deus nos chama. Portanto, chamado todos somos, vocacionados todos somos. Quando nós nos entendemos assim, quando nós entendemos que a graça maravilhosa de Deus se manifestou e nos alcançou e nos atraiu para Ele mesmo. Essa é a grande maravilha do chamado de Deus. Quando nós olhamos para esse chamado eficaz de Deus, nós entendemos aquilo que Jesus ele vai dizer: Pai, ninguém pode vir a mim se o Senhor não os trouxer, se eles não forem trazidos pelo Senhor. Ou seja, essa graça de Deus, ela se manifesta chamando, nos atraindo e então nos conduzindo de volta para Ele mesmo, para que nele nós possamos encontrar vida, para que nele nós possamos encontrar segurança, para que nele nós possamos encontrar esperança. Quando nós encontramos pessoas que acreditam que são chamadas por Deus, essas pessoas elas encontram profunda esperança no chamado. Elas encontram profunda esperança no chamado porque elas entendem que a sua vida tem um sentido, a sua vida tem um significado. Elas não vivem por viver, elas não vivem aleatoriamente. A vida passa a ter sentido, passa a ter um rumo, passa a ter um propósito, passa a ter um projeto, passa a ter um alvo. Esse é o objetivo do chamado, é você se achar imerso no plano de Deus que foi arquitetado desde a eternidade e que tem conduzido a história. Esse é o Deus soberano, que quando chama, chama eficazmente. Quando atrai, atrai pela sua graça. E quando atrai, atrai poderosamente. Porque esse Deus é um Deus soberano.
Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Deus ele está chamando Josué, e ele chama Josué para a continuidade de uma obra que é tão complexa que dificilmente eu ou você nós aceitaríamos aquela situação, de tão complexa que era. O povo havia acabado de sair do Egito, fugido. Deus havia destruído o Egito, atravessaram o Mar Vermelho, ficaram 40 anos rodando no deserto. Deus fez inúmeros milagres através de Moisés. Moisés se tornou o grande líder daquele povo. Deus sustentou durante 40 anos aquele povo andando no deserto. Toda uma geração morreu no deserto, uma nova geração surgiu, uma nova geração nasceu. O único, ou os únicos que permaneceram vivos da geração anterior que saiu do Egito foi justamente Josué e Calebe. Somente os dois. Josué agora é chamado por Deus para assumir a frente desse povo. À frente de um povo que está olhando para a terra prometida, do outro lado do Jordão, e que, ao olhar para essa terra prometida, vê grandes impossibilidades para conquistar a promessa de Deus. Vê que para conquistar a promessa de Deus a coisa não vai ser fácil. Para cumprir a vontade de Deus não vai ser fácil. Josué não tem apenas a dificuldade que está diante dele, pela impossibilidade de entrar na terra, mas ele tem uma grande problemática interna, que é você substituir o grande nome, o grande líder de Israel daquele tempo que foi Moisés. Como que você faz isso? Como que você olha e vê Deus fazendo tantas coisas através de Moisés? Como você olha e vê um homem que conversa com Deus, como está no capítulo 33 de Êxodo, face a face, como qualquer um conversa com seu amigo, porque é isso que está escrito ali. Tamanha era a intimidade de Moisés com Deus, e agora Deus chama Josué, e é claro, qualquer um de nós se sentiria intimidado em assumir as responsabilidades que um líder com essa garbosidade, com esse potencial tinha, e agora nós teríamos que substituí-lo. Então Josué tinha essas dificuldades diante dele. Mas quando Deus chama, Ele chama eficazmente. É como a minha vida é a sua vida. Na história da igreja, é interessante que Deus ficou conhecido com alguns exemplos. Alguns exemplos eram usados para definir Deus. A primeira definição que nós temos a respeito do Deus que chama na história da igreja é que Deus é chamado de o cão de caça do céu. Deus é o cão de caça do céu. O que é o cão de caça do céu? É aquele cão que é preparado, é aquele cão que é treinado, e é aquele cão que, quando ele é solto na caçada, ele põe os olhos na sua presa e ele não para até conquistar, ele não para até pegar, ele não para até conseguir trazer a presa nos seus dentes. É assim que Deus ele olha para aqueles que Ele chama. Ele olha para mim, Ele olha para você, e Ele trabalha céus e terras a fim de manifestar a sua graça e nos atrair para si. Ele também é chamado de o grande pescador. Sabe por quê? O grande pescador? Porque todos nós somos como peixinhos, mas Ele sabe aonde nós estamos, Ele sabe qual a isca exata que Ele precisa usar para nos pegar, Ele sabe o dia exato e o horário exato para nos pegar, como qualquer pescador, bom pescador. E você pode até ficar nadando, mas a hora que Ele colocar a isca na água, Ele pega você, e Ele chama você, e Ele atrai você, pela graça dEle. Ele também, por último, é chamado de o supremo jogador de xadrez. O supremo jogador de xadrez. É como se nós estivéssemos jogando contra Ele. Mas a hora que nós menos esperamos, Ele nos dá o checkmate. A hora que nós menos esperamos, Ele vence o jogo. A hora que nós menos esperamos, Ele nos pega de surpresa. Esse é o Deus que chama.
Quando nós olhamos para o chamado de Deus, que produz profunda esperança, porque não depende basicamente da gente, mas depende da graça dele, do amor dele, que se manifesta e nos atrai. Esse Deus, quando chama os seus servos, ele começa a transformar a vida deles. E logo, esses servos começam a manifestar algumas características, que são algumas características de um servo fiel. Eu gostaria, em primeiro lugar nesse texto, de trabalhar as características de um servo fiel. Daquele que foi chamado por Deus, daquele que foi atraído por Deus, daquele que teve um encontro com a graça de Deus. Claro que eu não estou falando todas as características de um servo fiel, mas algumas que nós podemos identificar na vida de Josué. A primeira delas é que um servo fiel não nasce pronto. Um servo fiel, ele é formado. Um servo fiel é alguém treinado. Servo fiel não é alguém que miraculosamente ele se torna fiel da noite para o dia. Não, mas ele com o tempo vai se tornando fiel à medida que ele conhece o caráter de Deus, à medida que Deus vai se manifestando a ele, à medida que ele vai conhecendo a palavra de Deus, Deus vai limpando o seu coração, Deus vai tratando o seu coração, e Deus então vai fazendo com que ele se torne uma pessoa adequada para que então ele seja usado por Deus para a glória dele. Se você olhar Josué foi servo de Moisés. Isso quer dizer que Josué seguiu Moisés desde o Egito para assumir a função agora, às portas da entrada da terra prometida. Isso quer dizer que Josué, antes de ser esse homem que vai fazer com que o povo herde a terra prometida, que cumpra a promessa de Deus, ele foi alguém que foi treinado por Moisés durante 40 anos. Foram 40 anos de treinamento. Não foi da noite para o dia, não foi uma semana ou 2 semanas, não foi um mês ou um ano. Foram 40 anos de preparação. Esse homem esteve o tempo inteiro ao lado de Moisés. Mas o treinamento, apesar de haver graça de Deus, precisa haver boa vontade nossa. Para que nós possamos ser bem treinados, nós precisamos estar dispostos a aprender. Se você olhar na vida de Josué, todas as vezes que Moisés ia para a tenda do encontro, que era uma tenda que ficava no meio da congregação de Israel, no meio do acampamento de Israel, aonde Deus falava com ele, Moisés entrava naquela tenda, uma nuvem descia sobre aquela tenda, e ali Deus falava com ele, todo o povo ficava de longe, todo o povo ficava distante, mas diz as Escrituras que Josué seguia Moisés e ficava ao lado da tenda. Ele estava querendo aprender. Quando você olha a história, vai dizer que no monte Sinai foi erguido um tipo de uma cerca que impedia o povo e os animais de ultrapassarem, porque eles não podiam tocar nos montes. Nem mesmo os sacerdotes podiam ultrapassar aquela cerca sem a autorização divina. Mas todas as vezes que Moisés passava a cerca e subia ao alto do monte para falar com Deus, Josué estava ao lado dele. Josué estava junto com ele. Josué foi alguém treinado, ele não nasceu pronto. Nós precisamos nos dedicar ao aprendizado. Nós precisamos nos dedicar ao crescimento no conhecimento do Senhor. Nós precisamos nos aproximar de pessoas que vão fazer com que nosso crescimento se torne constante. Se você estiver ao lado de alguém que vai fazer com que você caia, e que não que você cresça, pode ter certeza, você vai cair, porque é muito mais fácil alguém puxar você para baixo do que você puxar outra pessoa para cima. Eu não estou falando que você não deve tentar, eu estou falando que você precisa estar apto, em primeiro lugar, para poder tentar ajudar outra pessoa. Você precisa ter sido treinado para realmente poder ser usado por Deus. E nós precisamos
como servos de Deus, fiéis, nos dedicar e querer e buscar essa adequação como Josué fazia. Em segundo lugar, uma característica de um servo fiel, de um servo de Deus, é que ele precisa ser um servo fiel. O que é esse servo fiel? Quando nós olhamos a história do povo de Israel, quando o povo de Israel se rebelou no deserto para poder fazer o bezerro de ouro, Moisés estava no alto do monte, ele já estava lá há 40 dias, e o povo falou: esse cara morreu lá no alto, ele não vai descer não. E aí eles fazem pressão em Arão, irmão de Moisés, para poder fazer um Deus para eles. E então Arão vai lá e faz um bezerro de ouro, e eles começam a adorar esse bezerro de ouro. Então eles começam a dançar, eles começam a cantar lá embaixo, e Deus fala para Moisés: desce, Moisés, porque está acontecendo uma coisa errada lá no acampamento. Você vai ver que todo Israel estava adorando o bezerro de ouro. Aonde estava Josué? 40 dias e 40 noites esperando Moisés descer do monte. Ele estava na metade do monte. Da metade para cima subiu Moisés sozinho. Ele ficou lá esperando Moisés. Esse homem ele era fiel. Ele não seguia a maioria. Ele seguia a vontade de Deus. Ele queria aprender a servir a Deus com integridade. Em terceiro lugar, característica de um servo de Deus, de um servo fiel, é que ele é capaz de enxergar o que a maioria das pessoas não enxerga. O que a maioria das pessoas não enxerga, esse homem tem condições de enxergar. Quando eles saíram e chegaram às portas da terra prometida, só precisavam atravessar o Jordão. Moisés então constituiu uma equipe de 12 espias para poder enviar a terra prometida para uma exploração. E eles foram explorar. Chegando lá, eles viram as cidades fortificadas, eles viram que os povos eles eram muito melhores, muito maiores e muito mais bem armados que o povo de Israel, que era um povo pequenininho. Mas, quando eles viram os gigantes, eles vão trazer o relatório dizendo: olha, nós éramos como gafanhotos perto daquele povo. Lá tem os gigantes, os filhos de Anak, eles são altos e nós somos como gafanhotos, eles vão nos exterminar. Diz que o coração do povo se abateu quando ouviu o relatório dos 12 espias, mas Josué vai à frente e Caleb, e eles tomam a palavra e falam: não, eles são grandes sim, os povos lá são fortes sim, mas nós temos uma promessa de Deus, e o nosso Deus ele é maior do que tudo isso. Nós devemos ir, nós devemos avançar, porque o Senhor vai nos entregar essa terra. Consequência disso, o povo não escutou o que Josué e Caleb disseram. E o que aconteceu? Eles ficaram 40 anos rodando na terra. Toda aquela geração morreu. Só Josué e Caleb agora estão passando para a terra prometida. Por quê? Porque eles conseguiram enxergar o que toda uma nação não conseguiu enxergar. Mas ele também, um servo fiel, um servo de Deus fiel, ele é confiante nas promessas de Deus. Quando Deus chama, como eu disse, a Josué, ele tem um grande desafio, que é o desafio de substituir um grande líder. E quando você tem um desafio interno tão grande, quando você tem uma problemática como essa tão grande, que desafia não apenas com eventos externos a você, mas é um desafio interno de você mesmo. Você desafia os seus limites. Você precisa, com isso, desafiar a sua própria performance, aquilo que você acredita de você mesmo. Quando você está diante de uma situação dessa, você só consegue vencer se você realmente crer na promessa de Deus. E foi isso que ele fez. Ele creu na promessa de Deus, que ele disse: eu serei contigo, como eu fui com Moisés. Mas um líder, um servo de Deus,
fiel, ele é corajoso para enfrentar os desafios. Na vida, irmãos, por mais que Deus nos chame pela sua graça, por mais que nós servamos ao Senhor, a vida é cheia de perplexidade, a vida é dramática, e ela tem os problemas. Quando Deus chama Josué para assumir essa função, para assumir a chefia do povo de Israel, ele está fazendo uma proposta desafiadora. Por quê? Porque ele tem pela sua frente outros 7 povos, outras 7 nações, que ele precisa lutar contra elas, contra cada uma delas, e cada uma delas é maior e mais bem armada militarmente do que Israel. São desafios externos que ele precisa encarar, mas não são apenas desafios externos que ele precisa encarar. Ele precisa encarar desafios internos do próprio povo. Por quê? Porque o próprio povo tinha pecado. O próprio povo ainda não conhecia o caráter santo de Deus. Tanto é que eles têm a primeira vitória contra a cidade de Jericó. Deus dá a eles uma grande vitória, derrubando os muros de Jericó de maneira espiritual. Mas quando eles passam para outra cidade, que era uma cidadezinha pequenininha, a cidadezinha de Ai, eles falam: Deus nos deu uma vitória tão grande em Jericó que nós podemos mandar só alguns, que nós vamos vencer facilmente. Mas Deus havia mandado que eles não pegassem nada de Jericó. Nada, nem ouro, nem vestes, nem prata, nada. Que tudo fosse destruído. Mas um homem apenas, Acã, ele foi lá e pegou uma capa, e pegou ouro, e escondeu debaixo da sua tenda. Ele escondeu, ele pecou contra o Senhor, ele fez aquilo que Deus havia dito para não fazer. E quando eles saíram para guerrear contra Ai, eles tiveram uma grande derrota. E quando Josué foi orar e perguntar para Deus o porquê que aquilo tinha acontecido, Deus falou assim: porque existe pecado no meio de vocês. É necessário resolver o problema de pecado no meio de vocês, para que então possa haver vitória no meio de vocês. Não existe vitória de Deus aonde habita pecado. Porque a principal vitória de Deus para o seu povo é a vitória sobre o pecado. Não são as conquistas do povo. Não é aquilo que nós podemos acumular nesse mundo, mas é aquilo que nós podemos nos tornar na presença dele. Aquele povo não havia entendido isso. Resultado, Josué teve esse grande desafio para tratar. O fruto disso é que ele, como grande líder que foi, tomou a direção dessa situação, descobriu que foi Acã, e o resultado de toda essa ação pecaminosa foi a morte de Acã. E não só de Acã, mas de Acã e toda a sua família. Nós precisamos entender que o pecado, ele não tem apenas um efeito comunitário, mas ele tem principalmente um efeito familiar para a destruição da nossa própria casa. Quando nós olhamos para características de um servo fiel, nós podemos ver que um servo fiel é alguém comprometido com a glória de Deus. Comprometida totalmente com a glória de Deus. A história de Josué, ela vai servir como um tipo de Cristo, ou seja, uma ilustração do que Jesus faria por nós. Por exemplo, o nome Josué significa Jesus. E Josué, o que o Josué fez conduzindo o povo para entrar na terra prometida, é o que Cristo faz conosco, nos conduzindo para a vida eterna, para tomarmos posse dessa vida eterna. O descanso que Israel teve ao se apossar da terra prometida também é símbolo do descanso que nós teremos quando nos apossarmos totalmente da vida eterna. Então nós vemos que o livro de Josué também aponta para Cristo, porque todo o Antigo Testamento aponta para a cruz, aponta para aquilo que Cristo fez por nós. Um servo fiel também, irmãos, é alguém compromissado com a sua própria família. Ele entende que ele precisa ter compromisso profundo com a sua família.
O compromisso de não abandonar a família, mas também de entender que não abandonar a família significa manter o seu compromisso com Deus. Porque foi justamente isso que Josué fez. Em Josué, no capítulo de número 24. O povo estava tomando alguns rumos esquisitos, talvez pensando em servirem a deuses estranhos, depois de terem conquistado a terra, e estavam abandonando os caminhos do Senhor. Cada um estava fazendo o que era errado, as pessoas estavam se desviando do caminho de Deus, as pessoas estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então Josué, como um grande líder que era, ele chama toda a congregação, coloca todo mundo diante dele, e fala assim: olha, hoje vocês podem escolher se vocês vão servir a Deus ou aos ídolos. Os ídolos que os pais de vocês serviram ainda quando eram caldeus, ainda da além do Eufrates. Vocês podem escolher se vocês vão ficar com Deus ou com os ídolos, com Deus ou com pecado, com Deus ou com engano. Podem escolher. Mas ele termina a frase da seguinte maneira: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque esse é o princípio de alguém que realmente se importa com a família. Se importar com a família não é simplesmente acumular bens para você deixar como legado para a sua família. Cuidar da família é você trazer Cristo para dentro da sua família, trazer Deus para dentro da sua família. E quando todo mundo estiver fazendo ao contrário, quando todo mundo estiver agindo errado, quando todo mundo estiver agindo e optando pelo pecado, você fala em alto e bom som para que todos possam ouvir. Vocês podem até escolher agir contra Deus, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então essas são algumas características que nós encontramos na vida de Josué. Mas o texto também nos ensina, nos dá alguns ensinamentos muito importantes, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O versículo de 1 a 4, vai nos falar a respeito de um Deus soberano. Vai nos ensinar que Deus é um Deus soberano. Leia comigo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os seus pés, eu darei a vocês. Esse território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. O que Deus está falando aqui para Josué? Que todas as coisas estão debaixo da sua organização. Ele está mostrando que não existe nenhum movimento, seja político, organizacional, histórico, que aconteça ou tenha acontecido nesse mundo, ou que irá acontecer, que não tenha a mão do Deus soberano na sua condução. Deus conduz a história. A história não é uma história aleatória. A história, ela acontece a partir da mão poderosa de Deus que constrói, que guia e que organiza na sua graça e na sua misericórdia essa história. Isso quer dizer que Ele é o Senhor de toda a história humana. Para nós, principalmente brasileiros, isso é muito importante. Para mim, para você, isso é muito importante. Nós passamos por um momento crítico no Brasil, onde a corrupção ela avança e cada dia novos escândalos aparecem. E todos os dias o nosso coração se abate, todos os dias o nosso coração se entristece. E nós pensamos, será que existe esperança? Será que um vai salvar? Mas o nosso foco não é olhar para o homem, o nosso foco não é olhar para o lado, o nosso foco é olhar para Deus, o Senhor de toda a história. Nada do que está acontecendo acontece despropositadamente. Deus, Ele faz tudo segundo a sua graça, segundo o seu amor, segundo a sua justiça, para que então o seu povo seja abençoado. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito.
Todo mundo pode entrar em desespero, todo mundo pode não ter esperança, mas nós temos uma esperança no Deus soberano. Uma esperança que existe um Deus que controla não só toda a organização mundial, mas principalmente controla a minha vida, controla a minha história, controla a sua história. Nesse ponto, é muito lindo entender que esse Deus que controla todas as coisas é quem nos concede a vida eterna. É Ele que nos chama para essa vida eterna. Ele é a fonte de toda a bênção, seja da vida eterna, as bênçãos espirituais ou as bênçãos terrenas, tudo vem dEle. Ele está dizendo assim, vocês vão herdar a terra. Ainda tem 7 povos ali que precisam sair, e eu vou tirá-los, mas vocês vão herdar a terra. E sabe quando foi que Deus fez essa promessa? 400 anos antes. 400 anos antes, quando Deus chamou Abraão, Deus já havia dito a Abraão que aquela terra seria dada a eles, aos descendentes deles. Mas ele fala para Abraão, ainda não se encheu a medida de pecado, da minha ira, contra os povos que habitam nessa terra. Ou seja, nosso Deus é longânimo, mas até a longanimidade dele tem limite. Ele olha para nós com misericórdia, mas chega o dia em que essa misericórdia alcança o limite. Então ele age com a sua justiça. O povo de Deus entrando na terra não era apenas o povo de Deus se apossando da terra prometida, era o povo de Deus agindo como vara de correção para todos aqueles povos que viveram longe de Deus durante toda a sua história, que pecaram contra Deus, que negaram a Deus, e agora Deus está usando Israel como vara de correção para todos aqueles povos. Nós podemos, irmãos, achar que o nosso país está passando por muitos problemas, e realmente está, não é que nós achamos, é que realmente está. E você precisa ter essa profunda consciência de soberania de Deus, mas entenda, isso não significa que nós devemos estar inertes diante da nossa responsabilidade social. Nós, como igreja, fomos chamados para aplicarmos a justiça de Deus. Nós fomos chamados para brilhar na sociedade como luzeiros. Nós fomos chamados para ser sal da terra. Nós fomos chamados para mostrar que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós fomos chamados não para observar apenas a grandeza de Deus, mas para podermos ser a grandeza de Deus nesse mundo e podermos então levar justiça tanto quanto nós podemos levar a justiça de Deus. É a nossa função. Nós não devemos estar inertes diante de toda essa maldade, mas nós precisamos orar para que Deus aplique a sua justiça. Nós precisamos orar para que Deus mude o nosso país, e nós precisamos também ser justos para que num país onde parece que a impunidade impera, as pessoas possam olhar para nós e ver que existem pessoas que agem diferente. Então, isso é olhar para um Deus soberano e confiar nesse Deus soberano. É por isso que que Josué vai aceitar essa tarefa. Em segundo lugar, ele nos mostra que nós precisamos atravessar o Jordão. Nós precisamos atravessar o Jordão. Ou seja, Deus ele é soberano, mas o versículo 2 diz assim: preparem-se para atravessar o Jordão. Eu vou tirar os povos diante de vocês, mas vocês têm que lutar. Vocês vão ter que batalhar. Vocês vão ter que ir para a lida. Mesmo Deus dando graciosamente a promessa das bênçãos e a promessa da salvação, é notório nas Escrituras que nós temos responsabilidades. Quando nós agimos sem responsabilidades, também nós colhemos o fruto da nossa irresponsabilidade.
É por isso que nós precisamos ter critérios, é por isso que nós precisamos sermos criteriosos na nossa vida, para vivermos com responsabilidade, acreditando e crendo que o Deus soberano é o Deus gracioso, mas que nós também precisamos agir em conformidade com o caráter santo desse Deus. 1 Timóteo vai nos mostrar isso quando ele diz, eu vou abrir aqui rapidamente, ele diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, fala assim, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Aquele povo, apesar deles estarem diante de uma promessa de Deus, eles precisavam entrar na terra e tomar posse daquela terra. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu preciso usar hoje. Eles precisavam tomar posse daquela terra. Nós também precisamos tomar posse da vida eterna. O que é tomar posse da vida eterna? Agirmos e vivermos de maneira coerente, lutando e batalhando o bom combate da fé, sabendo que nós temos as nossas dificuldades, nós temos, as nossas limitações, mas nós precisamos vencer as nossas dificuldades, porque estamos sendo capacitados por Deus. Ele está conosco. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que nós podemos e devemos confiar em Deus e em suas promessas. Olha os versículos 5 e 6, que diz assim, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o desampararei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus é um Deus que faz promessas. Deus é um Deus que fala conosco. Deus é um Deus que, ao prometer, é fiel para cumprir. E qual era a grande promessa de Deus para os israelenses? Qual era a grande promessa de Deus que fez com que Josué assumisse essa responsabilidade? E mais, que fez com que todo Israel assumisse a postura de entrar e vencer aqueles povos? É a mesma promessa que eu tenho, a mesma promessa que você tem. Não se esqueça, a promessa é a seguinte: Deus é contigo. Essa era a promessa de Israel. O segredo de Israel era um Deus com eles. O nosso segredo é um Deus conosco. É que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas a dramaticidade, todas as perplexidades da vida, Deus é conosco. Apesar das situações difíceis que você passa, Deus é com você. E essa é a nossa grande esperança. Em quarto lugar, nós precisamos aprender que Deus nos abençoa no caminho da obediência. Veja o versículo 7 e 8, que diz assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nós precisamos entender que Deus nos abençoa quando estamos no caminho da obediência, irmãos. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, que são algumas páginas atrás do texto que nós estamos lendo hoje, você vai ver o texto onde Moisés vai escrever sobre bênçãos e maldições. Ele vai falar assim: olha, se vocês fizerem tudo quanto neste livro está escrito e obedecerem ao Senhor teu Deus, bendito vocês vão ser ao entrar, bendito vão ser ao sair, bendito o fruto da tua macedeira, bendito o fruto do teu ventre. E aí vem com um monte de bênçãos. Aí ele fala: mas se vocês não derem ouvidos ao livro da lei e não derem ouvidos ao Senhor seu Deus, maldito será tu ao entrar, maldito será tu ao sair, maldito o fruto da tua macedeira, maldito o fruto do teu gado, maldito o fruto do teu ventre. E aí vem todas essas maldições, que é ao contrário daquelas bênçãos que nos alcançam pela obediência. Aqui a proposta é a mesma.
o que Moisés precisava fazer? Tem 5 ordenanças que significam a mesma coisa, nesses 2 versículos. Primeira, obedecer toda a lei do meu servo Moisés. Segunda, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Terceira, não deixar de falar das palavras desse livro. Quarta, meditar nas palavras desse livro dia e noite. E quinta, cumprir fielmente tudo que nele está escrito. Ele está falando a respeito da Bíblia. Aqui é o protótipo da Bíblia. Aqui é o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia já estavam escritos. E ele está falando, você precisa observar isso. Hoje nós temos a Bíblia inteira, a palavra de Deus, que nos conduz, que nos orienta. Nós precisamos seguir essa mesma metodologia. Por quê? Porque a nossa vida depende disso. A bênção de Deus, ela vem sobre nós também, porque nós somos homens e mulheres obedientes. É o resultado da nossa obediência, está claro no texto. A primeira promessa que nós encontramos aí é a promessa de que seremos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. A outra promessa é que então os seus caminhos prosperarão e serão bem-sucedidos. Nós precisamos entender que servimos a um Deus zeloso, um Deus cuidadoso. Quando nós falamos a respeito de ser bem-sucedido, quando nós falamos a respeito de ser próspero, nós estamos falando que todo o plano de Deus para a sua vida irá se cumprir. E meu irmão, por mais que você sonhe, por mais que você tenha ideias do seu futuro, objetivos e projetos, não existe um lugar melhor no seu futuro do que o lugar para onde Deus quer conduzir você. Por maior que seja o seu sonho de futuro, não existe um lugar melhor, mais seguro e mais cheio de esperança do que o lugar para onde Deus quer conduzir você. É para lá que Deus quer conduzir. Isso significa prosperidade, isso significa ser bem-sucedido. Você alcançar aquilo que um dia Deus sonhou para você. É isso que a Bíblia está tratando aqui. E por último, irmãos, ele ensina que nós precisamos ser fortes e corajosos, que é o versículo de número 9. Ele vai dizer aí, no versículo 9, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Novamente, ele repete a promessa, eu serei contigo. Porque é isso que faz a diferença nas nossas vidas. Não a nossa performance, não a nossa capacidade, não aquilo que nós conseguimos fazer, mas a presença de Deus conosco. Isso é que faz toda a diferença. Mas quando nós deixamos de ser fortes e corajosos, nós abrimos espaço para o medo. E o medo nos paralisa. O medo é um poder paralisante. Ele impede que você prossiga, ele impede que você conquiste, ele impede que você progrida. O medo nos paralisa. Quando nós temos medo de perder alguma coisa, quando nós temos medo de perder alguém, isso nos paralisa e nos torna pessoas covardes. E na nossa covardia, nós deixamos de fazer o que devemos fazer, com medo de perder aquilo que nos agrada momentaneamente. Nós precisamos aprender a sermos fortes e corajosos e sabermos que Deus é conosco. E quem garante que vamos conseguir alcançar os objetivos dele, porque os objetivos dele são sempre melhores que os nossos, é Ele mesmo. É Ele mesmo. Por que nós devemos ser fortes e corajosos? Por 2 únicos motivos que Deus dá no texto. E eu quero deixar para você encerrar com isso. Primeiro, você deve ser forte e corajoso porque Ele manda você ser forte e corajoso. Ele vai falar para Josué, não foi eu que mandei você ser forte e corajoso? Então seja forte e corajoso. E em segundo lugar e último, ele vai falar assim, sabe por que você deve ser forte e corajoso? Porque eu sou contigo. Eu, o Deus soberano, que organizo todas as coisas. Eu, o Deus soberano, que controlo todas as coisas, que criei todas as coisas, inclusive criei você. Eu sou contigo. É por isso que você pode ser forte e corajoso. Porque essa mesma palavra vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos ache esse servo fiel, servos fiéis, corajosos, sabe, fervorosos, vibrantes na presença dEle, com anseio de conhecê-lo, de permanecermos firmes em obediência à sua palavra, para que então, agradando ao nosso Deus, nós encontremos o nosso lugar de esperança e o nosso lugar seguro, como Israel veio a encontrar, também juntamente com Josué. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar.